Bairrada 150. Ora bem, em 2016 decidi ir fazer aquilo e na verdade, eu na altura até escrevi um artigo no blog, se quiseres dar uma vista de olhos, vai ao link do vídeo, onde eu descasquei forte e feio na organização. Eu lembro-me perfeitamente que eu estava a preparar as minhas coisas e tinha as minhas barras e os meus geios todos espalhados assim na carrinha e a contabilizar o que é que eu ia comer nesta hora, naquela hora, organizar-me. E tinha uma melga por trás de mim que tinha participado na edição anterior e dizia-me: vais com isso tudo carregado? Vais feito burro? O que não te vai faltar é comida. E eu, lá metido na minha vidinha, e lá vinha outras por trás: vais com isso carregado? Vais com isso carregado? O que não te vai faltar é comida. E eu fiei-me na experiência dele da edição anterior e não levei. Passei fome de rato. Mas depois podes ver no artigo que eu na altura escrevi. Aquelas paisagens, aqueles trilhos são absolutamente únicos. E por isso, se há sítio onde tu vais, levas um estouro nas canelas e mesmo assim vens lá com um sorriso, é no Bairrada. E foi exatamente isso que eu fiz. Levei o Rafael a levar uma valente cacetada nas canelas para o Bairrada. É o vídeo de hoje. Vamos falar um bocadinho sobre isto, sobre o que é que tu podes esperar do Bairrada, mas com a participação de alguém que levou um valente estouro, ou é, duas pessoas, ok? Rafael é a pessoa que levou a cacetada no Bairrada 150. Queres contar como é que aconteceu? Como é que foi o acidente? No fundo, queres descrever isto? Me tinham dito que íamos para uma volta normal. Entramos no carro, eu achei esquisito. Chegámos lá, um aglomerado de pessoas. Se calhar foi um domingueiro bem combinado. Pronto, até aí recebi o meu dorsal e comecei a achar as coisas estranhas. Até chegar ao quilómetro 100 e aí as coisas começaram a correr tudo mal. Começou a correr tudo mal. Foi no quilómetro 100 que tu percebes que aquilo não era um domingueiro normal? Foi no quilómetro 100 e ao fim de estar já com 6 horas nas pernas que eu achei se calhar é um domingueiro um bocado estranho este. E a partir daí percebi que... Não te chegaste a perceber, se calhar, que era sábado? Talvez, são pormenores isso. Não, aí. Opa, senta. O Charlie não foi ao Bairrada, mas quer participar. Afinal de contas, ele faz parte da família e as dores aqui partilham-se em conjunto. Já pensaste que foi pena ele não estar lá no sábado para partilhar as dores connosco? Tadinho do bicho. 155 km. Na verdade, não são os 150 km que incomodam, são os últimos 5. Não é? E este ano foram 26 km a rolar até o primeiro abastecimento e terminamos com outros 20 km a rolar. Que dito assim parece fácil, mas assim que tu terminas os primeiros 26 km a rolar, entras num mundo completamente à parte. Tu não vais para uma ultramaratona e estás à espera de sair lá sem um empenho, como se nada tivesse acontecido. Quer-se dizer, podia ser mais macio, mas se calhar não era a mesma coisa. Mas também foi um bocado... Não pedi ao 8, mas isto acho que foi o 80. A prova é dura. Se tu és um domingueiro dito normal que andas uma vez por semana, eu vou-te dizer, não te metas naquilo. Ou então prepara-te, vais ter que preparar o físico e a mente. Porque quando te dizem ultramaratona não estão a brincar e tu vais encontrar ultra dificuldades. Se vale a pena, se não valesse a pena, apesar daquilo que para mim foi uma má experiência em 2016, pelo menos a organização em 2016 faltava ali muita coisa. Ao contrário daquilo que se apresentou este ano, foi a minha segunda participação, tanto quanto sei foi a 5ª edição do Bairrada 150 e aquilo que eu vi foi uma organização
à prova de bala, super bem oleada, não faltou absolutamente nada nos abastecimentos. Opa, o pessoal sempre super bem disposto, ajudava-te mesmo sem tu pedires, sempre ali disponível. Houve um detalhe no quilómetro 85, era 85? 85. Ao quilómetro 85 estava marcado um abastecimento líquido e tu fazes a tua gestão da água em função dos abastecimentos que vais encontrar pela frente, que é muito importante. E quando nós chegamos ao quilómetro 85, quilómetro 86, quilómetro 87, e estávamos no meio do monte, no meio da serra, e nós percebemos que não ia haver abastecimento de água ao quilómetro 85. E eu pelo menos estava sem água, zero de água. Tive que pedir água aqui ao aguadeiro, e na primeira aldeia que encontrei para ir numa fonte, que não faltam de lá também são fontes, e tive que abastecer. Depois havia um abastecimento, o abastecimento do quilómetro 85 estava ao quilómetro 90. 92. E uma vez mais, não faltava nada, refrigerantes, sais, Coca-Cola, comida em abundância, não havia razões para passar fome. A diferença que vai acontecendo é que percorrer 10 km, tu fazes a gestão de uma maratona destas de 10 km cada vez, e os 10 km começam a demorar cada vez mais tempo. E como o Rafael disse, nós fizemos 100 km com, sei lá, com muita facilidade. Sim, nós demorámos cerca de 6 horas a fazer 100 km, sendo que esses 100 km já tinham, pai, que é 2.500 de acumulado. Foi muito rápido. O mais duro de tudo foi os últimos 50 km, sem dúvida. Houve lá uma parte onde nós estávamos... Eu psicologicamente já estava completamente acabado, em que nós fizemos 5 km em 45 minutos, acho eu. Foi uma coisa ridícula, só me apetecia chorar já. Foi mesmo muito dura essa parte. Nós caminhamos muito. Eu acho que se nós juntássemos tudo aquilo que caminhamos, dava uns bons 5 km a maratona. Pelo menos 5 km a maratona foram feitas a caminhar. E quando digo caminhar é bicicleta ao lado e tu a pé por lá fora. Nós fizemos pouquíssimos quilómetros acompanhados, muito poucos. Aí a partir do quilómetro, sei lá, 40, 50, fizemos a ultramaratona praticamente sempre sozinhos. Eu acho que isso é um fator também que influencia muito, então quem for sozinho ainda pior é, porque eu acho que psicologicamente fazer tantos quilómetros assim sozinho, porque aquilo era mesmo sozinho e era em sítios onde nós fizemos quilómetros e quilómetros sem ver uma pessoa que fosse. Eu acho que isso para o psicológico é muito complicado. A percepção de esforço é muito subjetiva. À medida que tu te afastas do esforço, a percepção vai mudando, por isso é que é percepção subjetiva de esforço. Quando nós estávamos a terminar os últimos quilómetros da maratona, se me perguntassem a mim, se me perguntassem ao Rafael, para o ano, estás cá? Não, nem pensar nisso. Depois do banho... Eu acho que continuo a dizer que não. Hoje, ora bem, já passaram 2 dias da maratona. Para o ano, achas que voltamos lá? Hoje digo dificilmente. Já não é um não, mas dificilmente. Eu hoje, depois do almoço, já estava a dizer: e porquê que não vamos lá para o ano outra vez? É porque a parte do sacrifício, a parte da superação, que no fundo é aquilo, é o que motiva as pessoas a irem lá. E este ano eu fui brindado com, efetivamente, foi uma surpresa muito boa ver que a organização domina aquilo e faz com que a experiência seja melhor. Dentro do mal, porque estás a sofrer, a experiência torna-se diferente, estás bem acolhido, não te falta nada. E depois há a parte do esforço para superar os 150 km sozinho, que é difícil. Mas isto para dizer que eu hoje, 2 dias depois, já estava a tentar fazer-lhe a cabeça para voltarmos lá para o ano, para estarmos presentes em 2020. Olha, já viste que número bonito? 2020... Não? Gerir água, comida e dosear esforço no Bairrada. O que é que aprendeste daí? Não desidratamos? Não desidratamos, não passamos fome? Mas eu tenho a dizer que tu não sabes fazer nada disso.
Eu não sei. Não. Eu estava atento a ti. Porque eu durante os 100 km, antes de ter sido eu também a dar ali, né, o chamado estouro, eu tinha que estar sempre a dizer-lhe, olha, bebe água, come, faz isto, faz aquilo, vai devagar, porque ele, nos primeiros 30 km, tinha-se metido ali a média de 30, 35 e tinha ido ali todo contente, bebia só quando tivesse sede, comia se desse, porque senão, se não fosse eu, ele tinha arrebentado para aí ao quilómetro 50. Espera aí. Ei, reparem no orgulho na minha cara. Eu criei um monstro do treino e da preparação. Hã? Eu criei uma... Vocês acham que ele aprendeu isto com quem? Ele foi bem ensinado para lá, muito bem. Não, mas efetivamente foi... Os primeiros 30 km dava vontade de ir... Dava muita vontade. Não desidratamos, não passamos fome. O empenho acontece porque nós trabalhamos para o cross. Não é para outras maratonas, é muito diferente, muito diferente. Tu, quando te metes nisto, vais sofrer. A única coisa que tu podes fazer é dosear esse sofrimento e fazer com que ele apareça o mais tarde possível. Aqui foi quase inevitável, eu não sei, se tu participaste, deixa o teu comentário aqui. O quilómetro 100 foi um marco, pelo menos para com as pessoas com quem eu já falei, o quilómetro 100 foi um marco. Saías do abastecimento do quilómetro 100, descias e depois tinhas sensivelmente 2 km com uma parede, uma coisa que acabava contigo e colocava-te, mostrava-te onde é que tu estás, dizia-te, atenção, estás no bairrado a 150, isto não é para brincar. E foram 6 horas e pouco até ao quilómetro 100 e depois 7 horas 7 horas para fazer 50 km. E desses 50 km que faltavam, 20 e tal quilómetros eram a descer. Os últimos 20 eram a descer, mas o último abastecimento estava aos 134 km e pelo menos eu não cheguei a esse abastecimento a pensar, já só falta 20 km. Não, eu pensei, ainda faltam 20 km, porque eu estava tão esgotado, mas tão esgotado, depois que já estava a cair a noite, estava com frio, já estava para lá do divertimento, aquilo já foi para lá da diversão, já estava num esforço intensivo, muito esforço, muito esforço já estava para lá. Apesar de técnica, o Bairrada 150 é extremamente técnico, foi uma prova de cross, uma verdadeira prova de cross e do cross mais técnico que tu podes imaginar, mas era 100% ciclável, à exceção de 4 degraus, que tu tinhas que subir, lembras desses 4 degraus? À exceção de 4 degraus, tu ias pelo trilho e depois tinhas que subir 4 degraus, a maratona é 100% ciclável. É de salientar aqui uma questão, é que a adicionar à dureza dos trilhos, a chuva que aconteceu durante a semana toda que antecedeu a prova veio duplicar ou até mesmo triplicar a dureza do evento e também daí era muita lama. Era muito técnico o percurso. Do que eu estou habituado a ver nas provas de XCO, sendo que, por exemplo, numa escala de 0 a 10, em que 0 é andar no Alcatrão e 10 é uma pista de XCO mesmo muito técnica, eu diria que talvez o Bairrada 150 é um sólido 6, 7, porque era mesmo muito técnico a subir, muito técnico a descer. Aliás, houve lá uma descida e não era assim tão longe quanto isso da partida, estava para aí ao quê? Quilómetro... Aquela pista de downhill. A pista de enduro? De enduro. A pista de enduro já era... agora não... sei lá, quilómetro 50 para aí. Vai ao quilómetro 50, nós íamos relativamente frescos e eu tive mesmo que parar a descer porque as dores nas mãos eram tantas que eu não estava a aguentar descer por causa de estar a segurar no guiador. Eu estava a segurar no guiador com tanta força que tive que parar por causa das dores nas mãos. Foi a descida que veio a seguir, terminámos a pista de enduro e depois veio essa descida muito técnica. Sim, também. Porque a descida era mesmo muito técnica, muita pedra. Técnica. Eu tive que parar por causa das dores nas mãos que eu não estava a aguentar. Bom, Bairrada 150, ao pessoal da organização, obrigado por tudo. Prepara-te fisicamente e vai lá experimentar o que é uma ultramaratona, tem tanto duro como de belo.
Obrigado a ti também por estás a ver uma vez mais este vídeo e é tudo por hoje. Voltamos no próximo Bairrada, não, voltamos antes disso, está bem, mas as probabilidades de nós estarmos no Bairrada 150 de 2020 neste momento são de 99% para mim e são de 95% para o Rafael, só que ele ainda não sabe, mas isto vai passando e há fortes probabilidades, por isso obrigado por estás aí e voltamos no próximo episódio. Desliga a tua câmera.